Salve, salve galera, tranquilidade. Já pensou se você tivesse um gatilho, um filtro de entrada que realmente vai lhe dar resultado? Você vai alinhar o macro junto com o micro e vai ter um alinhamento de fluxo, vai ter um contexto de alta ou um contexto de baixa. Seria um sonho, né? E hoje eu vou realizar esse seu sonho. Eu vou estar trazendo para você o alinhamento de fluxo, uma das minhas estratégias mais lucrativas no mercado de Forex. Agora papel e caneta na mão e bora pro que interessa. Primeiro a gente vai colocar o tempo gráfico numa visão mediana macro. Nessa visão mediana a gente vai identificar uma impulsão. Uma impulsão essa que deu origem ao rompimento de um topo. Calma aí, ó. Uma impulsão essa que ela deu origem, que ela realizou sim um rompimento de um topo. Ela reverteu a tendência. Então o mercado ele vinha trabalhando aqui numa queda, chegou aqui, essa impulsão rompeu o último topo, beleza? Aconteceu aqui um viés macro. Então a gente tem aqui uma impulsão de alta, uma impulsão. Essa impulsão, a gente vai aguardar ela em um tempo gráfico de 5 minutos. Então aqui, vou marcar esse gráfico de 1 hora, da cor. Que cor que vocês querem? Fala aí uma cor. Azul, preto, branco. Tá, vou deixar branco mesmo, porém o tempo gráfico de 5 minutos eu vou deixar verde. Então o mercado em 5 minutos ele vem caindo aqui, ó, busca uma zona abaixo de 50%, ele busca uma região abaixo de 50% para poder acontecer isso daqui, ó, um alinhamento de fluxo novamente. Ele rompe. Aqui que vai acontecer o seu alinhamento de fluxo. O que é um alinhamento de fluxo? Vê que nessa correção aqui, o mercado ele gera um fundo que deu origem ao rompimento do último topo, certo? Quando o mercado corrigir aqui nessa outra pernada corretiva, ele vai ter alinhado o macro fractal junto com o micro fractal, beleza? Então é nessa pernada aqui da correção do alinhamento de fluxo, após ele sentir a zona de bloco de ordem, FVG, demanda, OTE, todas essas estratégias, toda essa linguagem que eu trouxe aqui agora, tem vídeo aqui no canal onde eu te explico tudo no detalhe sobre FVG, order block, etc. Embala-se. Então após o mercado cravar nessa região de FVG, suponhamos que aqui tem um FVG, ó, abaixo na zona de demanda. O que a gente vai ter? O mercado alinhando o fluxo. Quando ele romper o último topo e voltar na correção, a gente pode efetuar uma compra. Então aqui a gente teve um alinhamento de fluxo para alta. Ó. Então aqui vai ser verde, porque é um alinhamento de fluxo para alta. Alinhamento de fluxo de alta. Pronto, então aqui a gente teve um alinhamento de fluxo de alta. E vale lembrar que aqui a gente está em 1 hora. O branco H1. O branco H1 ou H4, você que vai definir, tá? Se você for operar em 5 minutos, você usa H1. Se você for operar em 15 minutos, você utiliza H4, beleza? Mas ficou top dessa forma. Então aqui a gente tem o verde, que é M5. Pronto, bem didático e direto. Então aqui você efetuaria a sua operação de compra, ó, nesse ponto. Top. Stop aonde? No último fundo aqui formado, ó. Beleza? Stop no último fundo formado. E o seu take, geralmente aqui, ó, primeiro topo e buscando outro alvo, ficaria o seu take. Aqui ficaria o ponto de entrada, calma aí. Nesse ponto aqui, quando alinhou o fluxo, ficaria o seu ponto de entrada. Pronto. Uma aula completa sobre alinhamento de fluxo. Você não vai ver uma aula como essa em lugar nenhum aqui no YouTube. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevia no canal, deixava o seu like e me seguia no meu perfil oficial, que é eu.Richard Lima. Não há outro igual, porque original é só um e o restante é Xerox, tá, galera? Agora iremos falar sobre o alinhamento de fluxo bearish, ou seja, um alinhamento de fluxo de queda, top? Então aqui a gente tem um alinhamento de fluxo de alta e aqui a gente tem um alinhamento de fluxo de baixa. Muito bem, ó. Vou até colocar tudo vermelho para vocês conseguirem interpretar melhor. Esse daqui, que é o de alta, eu vou colocar verde. Top? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Diferente do alinhamento de fluxo de alta, o de baixa a gente vai priorizar vender na oferta e não comprar na demanda. Top? Então vamos supor que isso daqui é uma impulsão
essa pernada toda aqui foi uma pernada impulsiva do preço, ó. Isso aqui foi uma pernada de impulsão. E o que a gente faz? Vamos puxar aqui uma fibo desse topo para esse fundo. Pronto. Qual as melhores regiões para a gente estar comprando ou vendendo? A gente vai estar vendendo sempre acima de 50, pois acima de 50 é uma zona de oferta, é uma zona onde o preço está caro e é onde os big players, os tubarões desse mercado se posicionam com as suas ordens, vendendo, e a gente vai surfar o movimento deles. Quando a gente vê que entrou força vendedora, a gente vai aguardar o alinhamento de fluxo, que é o quê? Ó, essa impulsão aqui, ela foi em 1 hora, tá? E agora a gente vai jogar o mercado para 15 minutos e ver que ele tá vindo corrigindo aqui assim, ó, nessa região aqui acima de 50. Ó, após ele buscar acima de 50, ele ficar caro, vai entrar injeção, vai entrar combustível, vai ser capturada a liquidez. Após ele capturar a liquidez e reagir a essa liquidez com uma pernada impulsiva no tempo gráfico micro, a gente vai ver que ele vai realizar um choque, rompendo o último fundo válido. Quando ele romper o último fundo válido, ele realizar um choque válido também, a gente vai aguardar ele corrigiu ali numa zona boa, a gente vai vender e vai surfar essa queda a favor do último fundo. Vamos lá? Até aqui, tudo bem? Conseguiram entender? Então, onde está o nosso choque aqui? O nosso choque está nessa região aqui, ó. Pronto. Aqui está o choque, mercado corrigiu, ponto de entrada. Ponto de entrada onde? Nessa pernada corretiva fica o nosso ponto de entrada. E o nosso stop, Richard? Lá no último topo. Ó, último topo aqui, ó, um pouco acima desse último topo, você tem que posicionar o seu stop. E o take, deixa o take aqui abaixo, ó. Bota o primeiro take aqui abaixo. Agora, já te dei um exemplo. Isso daqui é em M5, tá? Ó. Pronto, em M5. Pronto, então aqui a gente tem, isso aqui é vermelho, a gente tem um alinhamento de fluxo para queda e um alinhamento de fluxo para alta. Agora eu vou te mostrar na prática, no gráfico, como você pode estar sendo lucrativo e aplicando essa estratégia, a do alinhamento de fluxo. Essa metodologia vem colocando dinheiro no meu bolso semana atrás de semana. Tem dias que você vai pegar um loss, mas na maioria das vezes você vai ficar positivo, porque a assimetria de risco-retorno é muito maior, beleza? Então vem comigo aqui agora pro gráfico em tempo real, que eu vou te mostrar se essa estratégia funciona ou não funciona. Então aqui a gente está no USDJPY. E o que o mercado tinha aqui? Ele tinha uma forte tendência de queda, ó, e aonde foi o choque realizado? Foi nesse topo, ó. Rompeu esse último topo, corrigiu. Aonde o mercado corrigiu? Deixa eu jogar aqui o replay. Ó, aqui, ó, pronto. Então, após o mercado realizar um choque em um tempo gráfico maior, você já vai identificar que a tendência reverteu para uma alta. Então, aqui a gente vai puxar aqui o choque, que foi nessa região. O choque, o change of character, é a mudança de caráter do preço, uma reversão na tendência. Então, realizou um choque, o que eu faço? Puxo uma fibo desse fundo para esse topo e identifico zonas aonde o preço está barato e aonde o preço vai ficar caro. Lembrando que abaixo de 50 o preço está barato, acima de 50 o preço está caro. Abaixo de 50 é uma demanda, acima de 50 é uma oferta. Tá, mas só isso basta para que eu seja lucrativo, Richard? Não, você vai buscar por zonas de bloco de ordem, FVG, liquidez interna, regiões de FIBO de OTE, tudo isso que eu te expliquei aqui agora, FIBO, Order Block, FVG, Blaker Block, tudo isso tem aqui no canal. Basta você ir na parte de vídeos, se inscrever no canal e deixar seu like que vai aparecer para você. Ou então você pesquisa aí no YouTube, Richard Trader Choque, Richard Trader Boss, Richard Trader FVG, que vai aparecer o vídeo para você. Então aqui a gente já sabe onde o mercado vai estar caro e onde ele vai estar barato. A gente quer o quê? Compra. A gente vai comprar onde? Quando o mercado estiver caro ou quando o mercado estiver barato? A gente vai comprar quando o mercado estiver barato. Então, aonde a gente poderia comprar aqui? Eu priorizaria esse bloco de ordem, ó. Esse bloco de ordem aqui é interessante. E a gente também tinha aqui, ó, um FVG, um bloco de ordem válido demais junto com esse FVG, tá? Um FVG bonito que a gente tem aqui. Até aqui tudo bem. Então eu efetuaria uma operação de compra
quando o mercado em 15 minutos, em 5 minutos ou em 15 minutos, buscasse essa região, rompesse o último topo, realizando um choque novamente, um choque macro e um choque micro. Esse é o alinhamento de fluxo, essa é a confirmação de fractal que você precisa para ser assertivo nesse mercado de Forex, de cripto, de B3, ou seja, qualquer mercado que tenha gráfico serve para qualquer um. Então, após isso, a gente pega uma compra nesse ponto e surfa até lá no topo. Top! Aqui tem que ser vermelho porque é alta. A gente quer priorizar um alinhamento de fluxo bullish, ou seja, um alinhamento de fluxo para compra. Então, vamos colocar aqui em 5 minutos. Ó, 5 minutos. Vou deixar em 15 minutos que fica mais bonito. Vamos lá. 15 minutos. Soltei o preço. Ó, o mercado está trabalhando ali, ó, indo em busca dessa zona de demanda. Foi em busca da região de demanda, alfinetou o FVG. Na aula de FVG que tem aqui no canal, eu lhe explico de forma direta e objetiva quais são os melhores FVG 100%, 50% e mitigation 100%. O que é? Aqui, nesse exemplo aqui, ele só deu uma alfinetada. Eu gosto de entrar quando ele busca 50% do FVG da zona. 50% da zona é o ideal. E até aqui não buscou. Se ele vir e romper esse último topo aqui, ó, eu não entro. Cadê, ó? Pronto. Esse último topo aqui seria o topo válido, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui seria o último topo válido. Então, se ele romper ali e corrigir, eu não entro. Perco a oportunidade, perco. Porém, eu preservo o meu método, eu preservo a minha metodologia, que isso é o mais importante. Às vezes, não operar também é operar. Então, soltei o preço aqui, ó, mercado, ó, foi lá naquela direção, rompeu, fez o choque ou não fez? Não fez. Então, a gente aguarda. Ó, aqui fez o choque, ó, fez o choque e vamos ver agora. Viu? Se a gente tivesse entrado aqui nessa região, a gente ia ter se lascado. O que o mercado fez? Foi buscar 50% do FVG. Agora o meu choque está onde? Aqui acima. Pronto. Vamos aguardar. Ó, entrou injeção, entrou força compradora nesse momento aqui. Agora sim. Deixa eu ver se no tempo gráfico de linha houve o rompimento. Não houve o rompimento. Voltei. Soltei o preço. Agora houve o rompimento. O que eu vou fazer? Vou puxar novamente uma região boa aqui do preço. Vamos ver. E eu vou comprar sempre acima de 50, abaixo de 50, ó. Opa, apaga esse aqui que eu quero. Pronto, desse fundo para esse topo. Vamos ver se o mercado vai subir mais. Subiu mais, a gente atualiza a região aqui para cima. E aonde é que eu efetuaria uma possível compra? Aqui, ó, é uma região boa para a gente comprar, ó. Porque tem... Se a gente puxar um volume profile, a gente identifica volume profile. Agora sim é gatilhos de entrada. Agora sim seria gatilhos de entrada. O mercado vem, corrige. Cravou na região, é compra. Aqui a gente efetuaria uma compra. O stop é onde? Aqui abaixo, ó. Nesse FVG que o preço tem, que o preço, se buscar ali, não rompe nossa região. Então, stop aqui nesse bloco de ordem com FVG e take lá em cima. Ó. Primeiro alvo nesse topo e segundo alvo lá no outro topo, ó. Pronto, então assim ficaria a nossa operação. Ponto de entrada aqui, stop aqui embaixo, ó. Primeiro take aqui e segundo take aqui. Vamos ver agora em uma hora aonde está o alvo macro. Tá, beleza, tá ali mesmo. E se a gente puxar para cima, a gente vê que tem mais regiões aqui acima, tá vendo? Porém, a gente tem um trader micro. Vamos lá para 15 minutos de novo. Então aqui é o nosso stop. Ali é o ponto de entrada. E esses dois aqui seriam o take. Take 1 e take 2. Beleza? Pronto. Soltei o preço. Vamos ver? E o mercado tá trabalhando aí, ó, em alta, em baixa, trabalhando e buscou o primeiro take, corrigiu no segundo, buscou o primeiro de novo e foi no segundo take. Batemos aí a nossa meta de um risco-retorno de quase 3-1. Se a gente tivesse jogado aqui, ó, quisesse sido mais agressivo, a gente travou o preço nesses fundos aqui, ó. A gente poderia ter travado o preço também nessa faixa aqui, ó, de FVG, ó. A gente tinha esse FVG aqui, tínhamos esse FVG, tínhamos esse order block aqui em cima. Aqui no canal tem vídeo sobre blocos de ordem, como identificar um bloco de ordem válido e saudável. Então meu stop, eu jogaria ele para cá, um pouco abaixo desse FVG, aqui em cima. Pronto. E aí? Ficaria top? Não ficaria? E aqui a gente teria uma simetria de risco-retorno de quase 6-1. Ou seja, se eu arriscasse X, eu lucraria quase 6x. Se eu arriscasse R$100 nesse trade, um exemplo, de R$100 eu teria lucrado R$538.
reais. Então, a assimetria de risco-retorno é sempre superior. Quando você lucrar, você vai lucrar muito. Quando você ganhar, você vai ganhar em balde. Quando você perder, você vai perder em colher. Esse daqui foi um dos exemplos, mas eu poderia ter caçado muitos mais exemplos aqui que a gente consegue encontrar, né? Mas esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos ver até onde esse trade teria pagado? Ó. Vou soltar aqui o preço, ó. Vou colocar aqui em 1 hora. E o outro alvo do preço era aqui em cima. A gente tinha esse outro alvo aqui em cima. Será que o mercado buscou lá? Soltei aqui. Vamos ver se o mercado busca lá. Olha lá, mercado buscou lá, ó. Então aqui você teria lucrado quase 10 vezes o risco, analisando o contexto macro e fundindo o contexto macro junto com o contexto micro. Alinhou o fluxo no macro, a direção dele é alta. Alinhou o fluxo na micro, a direção dele é alta também. Então você já sabe como utilizar o alinhamento de fluxo a seu favor. E é claro, se você gostou desse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like e vai ativar as notificações. E o mais importante, você vai mostrar que você é um tubarão no mercado financeiro. Vai mandar esse vídeo aqui para aquele teu amigo que é sardinha. Top! Te vejo na próxima aula. Forte abraço e fui!